Boa noite, pessoal. Sejam todos muito bem-vindos à Fraternidade Espírita, Amor e Caridade. É sempre com grande alegria que nós fizemos este estudo em nome da espiritualidade maior, do ensinamento da doutrina, que é uma doutrina espírita cristã. O Espiritismo veio para nos ensinar o que o Cristo, que Jesus, o Cristo de Deus, nos deu como exemplo e ensinamento para uma vida de paz. Sejam todos sempre bem-vindos a esta casa. Não tem religião, não tem nome, não tem rótulo, pode ser ateu. Aqui a gente sempre vai falar do bem maior, do ensinamento da justiça divina, amor e caridade. Dani vai ler para a gente a mensagem e Carol vai nos auxiliar com as questões. Sejam bem-vindos. Boa noite, pessoal. Sejam muito bem-vindos a mais um estudo da noite. Culpa e desafio. Admite a tua parcela de culpa. Não apontes os outros como responsáveis pela tua infelicidade. Mesmo tendo razão, não acuses, nem alardeies as faltas alheias. A rigor, ninguém erra porque queira. Supera os teus possíveis traumas, absolvendo aqueles que não puderam oferecer-te mais. Todos nos movimentamos dentro de certos limites. Ninguém consegue, sem esforço de autossuperação, dar mais do que recebeu. A compreensão pode suprir muitas deficiências psicológicas. Não te cobres em excesso e aprende a ser indulgente. A aceitação do que és e do que os outros são, eis o teu maior desafio. Vamos fazer a nossa prece inicial. Agradecemos, Jesus, e a toda a equipe de Dr. Pedro Luiz como mentor da nossa casa, que possam nos fortalecer na esperança e na fé. Mestre Jesus, Espíritos sábios e benevolentes, a todos nós, reencarnados e desencarnados, possamos, Senhor, nestes momentos de aprendizado e de renovação, acender em cada um de nós a chama do amor ao próximo e ter o Cristo em nós, vivendo Deus em nós. Pedimos, Mestre Jesus, a todos os irmãos que desencarnaram esta semana, a todos aqueles que em momentos de tristeza e privação se sentiram desanimados, que a todos possam receber essa luz divina do Deus maior, essa renovação e essa chama que abre caminhos onde a gente não vê estradas mais, Senhor, que nos faz sentir o vento do mar, mesmo estando em meio à floresta. Mestre, olhando para o alto, olhando para os teus ensinamentos, que toda vibração de esperança e paz nos fortaleça neste momento. Este momento, Senhor, em que temos a alegria de estar sendo provados, de que possamos provar que não estamos sozinhos. Mestre, não desista de nós. E todos nós, encarnados e desencarnados, aqueles que sofreram grandes choques, grandes perdas, possam todos estar abraçados pela espiritualidade maior, renovada em nova vida, na vida imortal, na vida verdadeira, e que cada um de nós, em todo o nosso planeta, possamos todos receber essa luz dessa esperança, este sorriso que muitas vezes está escondido diante de tantas as lágrimas, mas que também, Senhor, acende em nós na esperança de um novo amanhã, na esperança de que tudo passa, na certeza de que nunca estaremos sozinhos. E em cada um de nós, sejamos a luz, a alegria e o sorriso para o próximo. E assim seremos Deus em nós. Seremos Deus para com tudo e com todos. Na alegria de um novo dia e de um novo esperançar, que assim seja. Que assim seja. Boa noite, pessoal. Então, dando continuidade na parte 4 do capítulo 1 das penas e gozos terrestres, felicidade e infelicidades relativas.
Questão 925, pergunta: por que favorece Deus com os dons da riqueza a certos homens que não parecem tê-las merecido? Resposta: isso significa um favor aos olhos dos que apenas veem o presente. Mas, ficai sabendo, a riqueza é de ordinário a prova mais perigosa do que a miséria. Referência a questões 814 e seguintes. Provas da riqueza e de miséria. Miramês, merecimento. A fortuna, aos olhos do mundo, parece um favor especial. Contudo, representa convites fortes para as paixões inferiores. No entanto, ela pode ser um meio de luta para o fortalecimento moral. Tudo tem uma razão de ser no campo da educação. Se passas por essas experiências, é porque precisas das lições, mas deves aprender com Jesus como usar todas as oportunidades de servir e compreender. Lembremo-nos do Mestre quando disse que o céu está dentro de nós, mas que procuremos essa harmonia divina e encontraremos Deus face a face e Cristo a nos abraçar, em convite divino para a divina estabilidade da consciência. Se o merecimento não te trouxe alguma coisa, não te revoltes, porque a misericórdia não falta. Pessoal, a questão, não vamos esquecer que nós estamos no tópico, no subtópico de felicidade e infelicidade relativa, né? E aí a gente estava falando sobre definição de felicidade e infelicidade. A gente não pode esquecer que a felicidade é uma qualidade ou um estado, né? De se sentir feliz. É uma consciência plenamente satisfeita, é uma satisfação, é um contentamento. Nós entendemos a felicidade como satisfação dos prazeres físicos e dos bens materiais. Toda mudança e final de ciclo em que, de forma cíclica, a humanidade, né, a humanidade do planeta, ela vem passar por um grande processo de mudança, de transmutação, de transição. Então, já ficou comprovado que sempre houve, nessas eras, pandemias. Então, por que isso? Porque qual o maior ensinamento do que nós estamos passando nesse momento, né? O maior ensinamento é que nós, por mais que nós possamos planejar, nós não controlamos a natureza. E as leis da natureza são leis divinas. E diante dessas perguntas, o que é felicidade ou infelicidade, né? Que aí a questão que nós estamos falando, que isso, alguns vêm com dons de riqueza, alguns poucos vêm com a riqueza, né? E aí, olhando com o olhar da matéria, o que os espíritos nos respondem? Aos olhos de alguns, acham que é apenas um presente, um favor. Mas fica sabendo que de originário, uma das provas mais perigosas que existe é da miséria. A gente sempre comenta. Os bons espíritos sempre dizem, e sempre está relatado nas revistas espíritas desde 1860, né? Quando Cristo dizia para aquele jovem, vende tudo e vem e me acompanhe, né? Então, Cristo já vivia dizendo, dai a César o que é de César e a Deus o que é de Deus. Como nós estamos numa supervalorização, estamos numa super agitação de matéria, né, de gozos materiais, só querendo ser feliz, valendo tudo para satisfazer no meu corpo, usando os nossos corpos para satisfação sem medida, sem limite, sem definição, porque tudo pode, o que vale é o prazer. Então, o convite que nós recebemos é um convite que nos leva para uma felicidade verdadeira. E hoje eu vi uma frase muito interessante de Oscar Wilde, em que ele dizia, ele lutava pelas desigualdades, conforme a sua biografia, ele sentia um amor por um companheiro. E naquela época ele não podia se manifestar. E ele dizia, e lutando sempre pelas desigualdades e diferenças, ele sempre dizia, olha, muitos, a maioria só existe, poucos sabem viver. E quando nós falamos em felicidade nesses tempos, por que tanto desespero?
Por que tanto pânico? Porque a gente vai perder dinheiro, perder as coisas, perder a oportunidade de mostrar o que tem. Quem é feliz com seu pezinho rachado lá no meio do campo. Quem é feliz pode ser feliz numa torre muito alta de um grande prédio, de um grande executivo. Mas eu não me esqueço de uma pessoa de muitas posses, de muito poder, em que logo que ele tinha feito um grande tour pela Europa, ele dizia, perguntaram para ele, seus funcionários mais humildes, nossa, logo depois de um período de inflação, pouquíssimos podiam viajar e fazer uma viagem tão grande. Ele falou assim, mas o senhor deve ser feliz demais, né? Poder passear, levar seus netos, levar seu filho, rodar o mundo, fazer grandes viagens, né? Ter um carrão, o senhor deve ser feliz demais. E ele disse para ela, minha filha, nunca fui feliz. Então nós julgamos e todo mundo quer ostentar a roupa agora é blogueira, né? Porque antes era da atriz da novela, né? Era do galã, era da mocinha, da ferona da novela. E nós começamos a endeusar músicas vulgares. Uma arte que não nos ensina. Porque a arte é maravilhosa, a música é maravilhosa, as histórias são maravilhosas, são histórias de vida. Mas quando nas histórias de vida nós usamos as criações mentais para a luxúria, para os excessos, para a transgressão, onde agride o nosso corpo, o nosso equilíbrio mental, isso tira de nós toda a felicidade. E o conceito errôneo que nós temos de felicidade, vale a pena lembrar que os amigos espirituais nos dizem, tudo que nos falta foi excesso em vidas passadas. Tudo que nós desperdiçamos nos fará falta um dia. Então é neste sentido, para que possamos dar valor, para que nós possamos entender as riquezas que nós temos, né? Aquelas pessoas que vêm, a gente já contou aqui, né, infinitos casos de irmãos que vêm em situações financeiras. Qual que é o grande propósito? Buscar um meio de, através dessa riqueza e dessa economia, proporcionar avanço, tecnologia e amparo para a sociedade e a humanidade desenvolver. Precisamos de ter grandes recursos investido em pesquisa, mas não uma pesquisa que suborna, que troca o nome do medicamento para cobrar mais caro e tira daquele que já estava mais barato do mercado, mas é aquela pesquisa que apresenta a cura e é levada a todos. Então, diante de todas as grandes crises, foi onde a medicina e a tecnologia mais avançou. E nós temos que agradecer. Agradecer no sentido de não quer dizer que estamos agradecendo e não estamos tristes pelas famílias que perderam seus entes queridos, mas podem ter certeza, diante desse processo, aqueles que estão desencarnando neste processo estão tendo recebimento do plano espiritual com grande paz, com grande amparo, com grande luz, além de estar tendo merecimento de, através deste processo, entregando um corpo a essa doença, partindo para o plano espiritual, podendo resgatar muitas dores de vidas passadas. Então, gente, a alegria é um estado do humor. Esta felicidade, nós não podemos achar que nunca vai ser feliz, porque o Espiritismo fala que tudo é karma, que tudo é sofrimento, que tudo é coisa do passado. Tudo é aprendizado. Mas o Cristo já disse a grande lei, Jesus veio nos ensinar. Cada um colhe conforme o que plantou. Então, qual que é o convite que nós temos? Charles Chaplin, aos 6 anos, vendo a mãe, que ela juntava em qualquer lugar que tinha o mais alto, era para ela um palco. E ela cantava, fazia apresentações divinamente bem. E aquele menino de 6 anos, sem o pai por perto, vendo a mãe cair no palco de bêbada aos 6 anos, ele entra no palco, finge que é uma cena
e mata todo mundo de rir. E ele começa carregando aquela mãe durante os anos, fazendo a alegria das pessoas. Smile, sorria. Charlie Chaplin sofria. Então, qual que é o nosso papel neste momento? A felicidade, é porque eu não sou feliz, eu nunca fui feliz. Né? E ao mesmo tempo, aquela senhorinha de 86 anos, sendo entrevistada por um jornalista, morando numa casa de chão batido, sem esgoto e água encanada, dizendo que era extremamente feliz porque tinha aprendido a perdoar as pessoas. O repórter perguntou para ela por que ela tinha uma aparência tão jovial, aos 84 anos, naquela vida tão dura, olhando 6 crianças, fazendo comida, olhava bisneto, neto vizinho, e ela dizia, meu filho, eu não carrego tristeza nenhuma porque eu aprendi a perdoar. Então, gente, a nossa felicidade ou infelicidade, tristeza, dificuldade, todos nós temos. Estejamos nas grandes torres, tenhamos muito dinheiro e triste daquele que, diante da riqueza, da beleza e do poder, utiliza isso para diminuir o próximo, achar que ele tem mais direito que o outro. Então, as riquezas são provas tristes. Todos nós, quando amadurecemos, dizem, a gente encontra isso nas obras de André Luiz e em muitas obras de Kardec, mas nas obras de Joana de Ângeles também. Todos nós, quando deixamos de ser infantis, pueris, quando vamos fazer parte temos o merecimento de planejar a nossa reencarnação junto com espíritos que velam por nós, ninguém quer vir nem bonito, nem rico e nem com poder. Porque as nossas quedas nas reencarnações, por várias que nós passamos, as nossas grandes dificuldades vêm dessas reencarnações. No livro Missionários da Luz, ao planejar a reencarnação de Anacleta, ela pede, vem moradora de rua, vai ter 4 filhos, 3 com problemas mentais. E diante do corpo em que é plasmado, desenhado para ela, ela ainda pediu que ela viesse com uma alteração, para que ela não ficasse atraente, para que ela não se perdesse no sexo e tivesse mais atenção e condição de olhar os filhos. Ela pede para vir mais feinha. Então, o Divaldo diz que as provas difíceis, beleza, riqueza e poder, ele acha a beleza mais difícil, porque através da beleza você chega à riqueza e ao poder. Então, aqui vem nos mostrar, então quer dizer que Deus é esse que dá riqueza para um e pobreza e miséria para o outro. Que Deus maravilhoso é esse que permite que, para limpar a nossa consciência, para que nós tenhamos paz, nós possamos nos sentir leves, deixando, amando, reparando aqueles a quem nós fizemos mal, tendo a oportunidade na dificuldade de ser, no mínimo, um bom exemplo para alguém, nos libertando de uma culpa, pagando as nossas dívidas e voltando para a vida verdadeira de forma bastante elevada, espiritualmente mais leve e com a felicidade de uma paz na consciência. Paz de consciência é felicidade. Então, muitos às vezes pensam, eu estou revoltado, por que isso agora? E nós, diante dessa pandemia, por que ela não passou ainda? Porque nós não aprendemos a amar todos da mesma forma. Uma coisa que a gente percebe, o que nós fizemos hoje para deixar o outro mais feliz? Uma coisa que nós percebemos, os que estão reclamando mais, os que estão mais revoltados, não são os que faltam comida, teto, saúde, dinheiro. Porque aqueles que têm condição estão preocupados em aliviar e ajudar o outro. Então, aí qual é a nossa postura diante disso? O que essa riqueza e essa miséria vai fazer? Muitos de nós, todos nós, espíritos reencarnados e desencarnados em volta do planeta, que fazemos parte do rebanho de Jesus, que fomos abraçados como ovelha perdida e que o Cristo diz que nenhuma se perderá. Todos nós já reencarnamos algumas centenas de vezes e alguns de nós milhares de vezes. E por que nós estamos vivendo este momento? Na alegria de
diante de um momento difícil, podermos levar alegria, sorriso e um alívio para alguém. Esta riqueza. Bill Gates, quando não tinha dinheiro no aeroporto, um vendedor de jornal lá deu ele uma revista, que viu que ele estava sem dinheiro para pagar. Quando ele já era milionário, ele desceu naquele aeroporto e lembrou, ele foi procurar aquele senhor que vendia revistas e jornais ali no aeroporto. E aí ele virou e falou assim, eu quero comprar toda a sua banca, você lembra quando você me ajudou? Eu era um estudante que não tinha condição, e você me deu um jornal, e aquele jornal e a revista que você me deu me ajudou muito, me fez sentir bem. Aí ele virou e falou assim, eu não quero, você não precisa comprar nada. Porque ele virou e falou assim, você não está me dando nada, eu não preciso, eu sou mais rico que você. Você um dia precisou da minha revista, hoje eu não preciso que você compre a minha revista. Eu sou mais rico que você. Então, nós temos que entender o nosso papel na sociedade. Estamos todos aqui. Olha, toda semana eu gosto de anotar, né? Nós somos 7 bilhões e 800 milhões no planeta. E neste nosso planeta, nós temos 845 milhões de pessoas que passam fome. E temos 1 bilhão 697 mil que estão acima do peso. E nós temos diariamente uma média de 11.800 pessoas que morrem de fome. Crianças menores de 5 anos que morreram de fome este ano no planeta, 4.547.375. Eu olhei esses dados às 9 horas da manhã de hoje. Então, diante disso, gente, a riqueza não é para ostentar, ela pode ser usufruída porque ela é merecida. Um trabalho honesto, um trabalho tem que te dar seu prazer, sim. Você pode, sim, cuidar da sua beleza, da sua vida, mas sem esquecer, não te torna melhor do que ninguém. E todos que passarem à sua frente, faça com que eles sejam melhor. E às vezes nem é com seu dinheiro, que é só o seu olhar e a sua aprovação. Que assim seja. Que assim seja. Questão 926 pergunta: criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Resposta: os males deste mundo estão na razão das necessidades factícias que vos criais. Há muitos desenganos, se poupa nesta vida aquele que sabe restringir seus desejos e olhe sem inveja para o que esteja acima de si. O que menos necessidades tem, esse o mais rico. Invejais os gozos dos que vos parecem os felizes do mundo. Sabeis, porventura, o que lhes está reservado? Se os seus gozos são todos pessoais, pertencem eles ao número dos egoístas. O reverso então virá. Deveis de preferência lastimá-los. Deus algumas vezes permite que o mal prospere, mas a sua felicidade não é de causar inveja, porque com lágrimas amargas a pagará. Quando um justo é infeliz, isso representa uma prova que lhe será levada em conta. Se é suportar com coragem, lembrai-vos destas palavras de Jesus: bem-aventurados os que sofrem, pois que serão consolados. Miramês, novas aflições. Quantas reencarnações já tivemos em variados países, onde recolhemos ensinamentos que servem hoje de alicerce para a nossa paz. Tudo é de tal modo comum que devemos perguntar a todos quais os espíritos que passaram pela terra e que não criaram novas aflições em seu aprendizado. Eis aí um sistema de despertamento espiritual que nunca foi mudado. Deves olhar sem inveja o rico se és pobre, e não maltrates o pobre se és rico. Todas as duas posições são extremos que devem ser reparados. Certo sábio da antiguidade aconselhou, para o bem dos corações, o caminho do meio. Deus permite que passemos por todos os caminhos por sermos todos iguais, de modo a alcançarmos todas as experiências na sequência da vida. As novas aflições são para os que ainda dormem, não para os que acordaram para a luz do amor e da caridade. Se tu tens necessidade de sentir Deus para o teu bom andamento na vida, deves procurar a Jesus. Lindo, né? Ô, gente, essa questão
criando novas necessidades, a civilização não constitui uma fonte de novas aflições? Imagina essa questão que foi codificada, né, por uma pleiade de espíritos de luz e Kardec em 1857, que esse livro foi publicado. Em 1860, a média de vida na Europa, que era, né, padrão de civilização, cultura e tecnologia no mundo, em 1860, a média de vida na Europa, quando estes livros foram codificados, era entre 37 e 42 anos. A média de vida, 1860. E aí, a gente lembra, né, que às vezes a gente lembrava, a gente chegava assim, gente, uma pessoa de 50 anos era uma doninha. Hoje as mulheres estão arrebentando aos 90 na academia, não é? 100, 100 e pouco. E aí, o que isso está mostrando para a gente? Que esta evolução, essa nova postura, ela vem com o quê? O movimento. O nosso corpo enferruja se não tiver atividade. A nossa mente atrai sintonia, atrai pensamentos inferiores se ela está parada. Quando nós nos colocamos numa posição de trabalho, de ação, karma significa agir, ação, trabalho. Quando nós movimentamos pensamento, intenção, vontade, criamos energia, geramos magnetismo e podemos nos tornar imensamente felizes quando usamos a prática das nossas ações e pensamentos para o bem. E podemos nos tornar extremamente infelizes. Sabe aquelas pessoas, essa questão vem falar o seguinte, a civilização criou muitas aflições, muitos rituais, muitas manias, né? Em tudo é um consumismo absurdo. E aí faz cristal disso e passa ouro naquilo e põe cristal, né? Então, as formas de supérfluo e subterfúgio perdeu-se o limite. Festas exuberantes para os animaizinhos. Os animais são abençoados. Mas se nós distribuíssemos comida e trabalhássemos com a adoção de animais, em vez de fazer uma mega festa para o seu bichinho e colocar nas mídias sociais, olha que bênção que ia ser. Quantos animaizinhos de rua não morreriam de fome? Né? Se você doasse para entidades que cuidam de animais, se você não quer levar um animal de rua para sua casa, mas nós fazemos uma mega festa. Então, tudo hoje ficou muito. Fomos criando muitos rituais, vamos criando manias, modismos. E isso vai nos dando inquietação, porque os bens materiais, os prazeres materiais, tudo que nós vamos inventando. Antigamente, a gente arrumava e ia para a igreja, a maioria e casava. Hoje o ritual é tão absurdo. Tem que dar festa para aqui, tem que dar presente para aquilo. Em tudo, nós vamos criando muitos rituais. Em toda a nossa conduta. Tem que fazer isso, tem que fazer aquilo, porque todo mundo faz, porque tem que fazer. Antes se comemorava na alegria de um bom sentimento. Os encontros têm que levar presente. Criaram-se datas comerciais. E aí, muitas famílias, irmãos não conversam. E aí, no dia das mães, as mães sofrem porque um filho não vai, porque não está conversando com o outro. E não adianta ela ganhar o último celular, não adianta ter cristais e prataria na mesa. Porque tudo que uma mãe quer são os filhos unidos. Então, criou-se ritual, colocamos foto na mídia para mostrar que está tudo bem na nossa casa, mas não temos um pingo de respeito com aqueles que nos criaram, com os nossos familiares. Então, esses rituais, essas manias que nós andamos criando, né, isso está querendo alimentar a matéria. Nós não descobrimos, não deixamos, a gente só está existindo. A gente ainda não aprendeu a viver. Porque para viver, nós temos que transcender. E hoje, né, não é religião, gente. Não importa o nome da religião que alguns praticam, usam, querem, adotam, vivem e fazem trabalhos maravilhosos. Mas não é um nome. Não é questão... hoje ficou muito... hoje até parece, né? Muitos intelectuais se julgam mais intelectuais quando falam que são ateus. Não importa o Deus ou
a quem nós nos elevamos em pensamento, mas entender que somos uma poeirinha neste universo e que existe uma criação infinita, nos lembra um caso de um grande estudioso que rodou toda a Itália. Ele foi estudar teologia e ele falava que nos livros nada conseguia explicar para ele onde estava Deus. E ele procurou grandes historiadores, grandes pesquisadores, teve acesso a grandes bibliotecas. E um dia, andando pelo interior da Itália, ele viu um campo de uma plantação maravilhosa, em várias nuances de verde. Parou e um dos que cuidavam daquela terra aproximou dele com a sua enxada, e ele virou e falou assim: e aí? Eu estou andando por tudo quanto é canto que eu quero descobrir onde que Deus está. E ele perguntou para esse senhor humilde com a enxada na mão, cuidando daquela plantação maravilhosa: você sabe me falar onde que Deus está? Ele virou e falou assim: o senhor já olhou para esse campo todo? O senhor já viu até o final, onde encontra com o céu essa mata, essas plantações? Falou: já. Só pode me falar onde que Deus não está? É este olhar de vida que a gente precisa crescer, conhecer e entender. E essa questão nos chama para os nossos excessos. Joana de Ângeles, a mentora de Divaldo, que foi Clara de Assis, Joana de Cusa, né? Aquela mulher que, seguindo os ensinamentos do Cristo, foi queimada nos circos de Roma, cantando a Deus, glória a Deus. Joana de Ângeles, numa das suas obras, Dias Gloriosos, ela cita que quando nós estamos buscando todas as nossas satisfações, prazeres físicos e materiais, não tem limite. O homem se perde, às vezes se ridiculariza nos excessos. E ela disse que é a mesma coisa de beber água salgada. Quanto mais se bebe, mais se quer, mais nos perdemos. Não tem limite para a matéria. Mas isso não mata a nossa sede. Isso não nos dá alegria. O estado de felicidade é aquele, como aquela doninha morando lá na comunidade, numa favela, ela consegue ser feliz todo dia. Ela não dá conta, ela não pode se deprimir. Ela tem a ação, ela cuida com amor, ela faz a comidinha com amor. Ela olha os filhos da vizinha para a vizinha trabalhar com amor, sem cobrar. Então, a sua ocupação é uma ocupação de amor. Essa é a verdadeira riqueza. E nesta pergunta também fala, além dos nossos excessos, nós também muitas vezes, né, a gente acha, quando um justo é infeliz, quando a gente vê alguém sofrendo, nós nos arvoramos em criticar. Ah lá, se fosse bom, né? Se fosse mal, não morria. E a gente ainda julga, né? Bem-aventurados os que sofrem, que serão consolados. E quando a gente vê pessoas extremamente trabalhadoras, sofridas, ainda acontece mais sofrimento ainda. Deus não coloca o fardo maior do que nós damos conta de carregar. E pode ter certeza, tudo o que nos acontece é uma felicidade, porque estamos purificando, estamos amadurecendo, estamos deixando de buscar os excessos e encontrando a felicidade no olhar do próximo. Uma colega de trabalho essa semana me contou que estava indo para o médico às pressas. Falta de paciência, para no sinal, vendendo bala. E ela numa pressa falou, até eu abrir minha bolsa, pegar minha carteira, pegar o dinheiro, comprar a bala, ela não está comendo doce, que ela não pode mais comer doce, açúcar. Aí ela virou, mas ela viu ele andando para frente e ele ainda falou assim, valeu, lindona. E ele foi tão simpático que ela disse que foi correndo, pegou todas as moedas que ela tinha, baixou o vidro, chamou e falou com ele assim, deixa eu te contar, não dá para pagar a bala não, eu não quero bala que eu não posso comer açúcar, mas eu quero que você fique com esse dinheiro para você. Desculpa que é pouco. Ela disse que o jovem rapaz, ela assustou com a jovialidade. Ele desceu a máscara, tirou a máscara, os olhos cheios de lágrimas, e falou com ela assim, nossa, você é tão linda, Deus te pague. Foi a primeira vez nesse mês, isso aconteceu mês passado, foi a primeira vez nesse mês que alguém me deu alguma coisa de verdade. Deus te pague, você é a única que me ajudou.
Eu já estava desanimada. Deus te pague. E ela disse que ela tinha vontade de arrancar todo o dinheiro, porque a emoção e a alegria, nossa, a senhora foi a única pessoa que me ajudou nesse mês. Só que ela falou que não, e não tinha nem R$2, mas a felicidade no olhar dele. Então, diante de qual é a nossa riqueza? Naquele momento, a maior riqueza foi querer fazer bem ao próximo, né? Então, diante disso, nós temos que entender também um grande empresário que deu uma entrevista esses dias numa grande reportagem, falou, olha, eu não consigo ver o mundo depois dessa pandemia se nós não formos mais solidários. Eu não consigo ver um mundo melhor se nós não formos mais solidários. Ele juntou no bairro dele, na Bahia, os pequenos empresários e começou a fazer 1000 formas de propaganda e marketing para que eles conseguissem, fazendo propaganda no prédio dele, ele é muito rico, para que todo mundo comprasse no comércio do bairro, pedisse delivery, comprasse pelo telefone, para que muitos no bairro não quebrassem. Os pequenos comerciantes. Ele mora numa torre, num prédio maravilhoso. É a riqueza entendendo. E ele diz, não entendo o mundo para aquele que não aprendeu a ser solidário. A diferença entre felicidade, estar alegre ou estarmos passando por alguns momentos de dificuldade, sem perder o foco no viver e não só existir. Ser feliz, dá para ser feliz. Faça a alegria do outro e essa paz chegará em nós. E neste momento, nós estaremos sendo aquela luzinha que o Cristo está em nós. Nós seremos o Cristo para o outro. Que assim seja. Que assim seja. Questão 927, pergunta. Não há dúvida que a felicidade, o supérfluo, não é forçosamente indispensável, porém o mesmo não se dá com o necessário. Ora, não será real a infelicidade daqueles a quem falta o necessário? Resposta. Verdadeiramente infeliz o homem só o é quando sofre a falta do necessário à vida e à saúde do corpo. Todavia, pode acontecer que essa privação seja de sua culpa. Então, só tem que se queixar de si mesmo. Se for ocasionada por outrem, a responsabilidade recairá sobre aquele que lhe houver dado causa. Miramês, Felicidade na Terra. O espírito notadamente é rico interiormente por ser obra de Deus. Porém, os valores de que falamos estão em estado de inércia, de modo que o tempo possa despertá-los no ambiente do nosso Senhor Jesus Cristo. Mas estamos andando rumo à paz interior e estamos muito alegres por ver e sentir muitos investidos na carne, já trabalhando na intimidade da consciência e do coração para o aprimoramento individual, combatendo a desarmonia interior para que haja lugar para o sol do amor. Pessoal, essa questão é muito séria, né? Que ela vai nos lembrar o que é verdadeiramente supérfluo e o que é necessário, né? Madre Teresa conta que uma menininha de 5 anos que estava passando muita fome, elas deram um pão, levaram lá para os lugares que ela trabalha, e ela virou para a menina e falou, come o pão. E a menina só comia a migalha, o farelo. E ela fala, e a menina devagarzinho. E a Madre Teresa falou, filha, come o seu pão. Por que você não quer comer o pão? E ela dizia, porque eu senti tanta fome antes de ganhar esse pão, que eu tô com medo dele acabar e eu senti de novo. Então eu vou comer só o farelo para ele não acabar. Gente, isso é sofrer. Isso é infelicidade. Mas como a gente estava dizendo, tudo isso tem um motivo e um grande ensinamento. Mas não é porque nós estamos vendo os nossos irmãos em dificuldades que nós não vamos entender que o nosso papel é levar o alento para aquela alma. Não vamos esquecer que muitas vezes a gente não vai conseguir levar tudo que todos os que nós conhecemos precisamos. Mas cada um que a gente ajudar, a cada lágrima que a gente secar, já vai valer muito. Aqui fala que a responsabilidade daquele que usa o excesso e fez o outro sofrer e passar por aquilo, ele vai responder. Se nós pudéssemos lembrar
que cada desvio de dinheiro, de corrupção, daqueles que representam o povo, em todos os países do planeta, que aquela riqueza em que alguns mantêm e acham que é justa e acham que é pouco, acha que nem está tirando tanto, se ele souber contar quantas pessoas estão com fome, passando frio, como reparar isto? É neste momento que nós temos que ter nós rezamos por todos aqueles que praticam o mal, porque são crianças que estão bebendo muita água salgada, mas que passarão por muita sede. Não por punição, mas por própria consequência das suas plantações. Cada um de nós vai colher exatamente o que plantou. Então, se nós plantamos espinho, nós estamos no momento de florescer. Dar, doar, amar o máximo que a gente puder. Por isso que o perdoar é tão importante. É uma caridade extrema. É uma caridade extrema. Não desejar mal para aquele que nos faz mal. Desejar o bem para quem nos fez mal. Rezar para que ele fique bem. Não conseguimos amar ainda. Mas podemos sim aliviar as dores. Podemos sim socorrer. Muitas vezes a gente escuta as pessoas falando assim: eu sofri tanto, eu estou doidinha para precisar de mim, que vai ver quando precisar de mim, o que eu vou fazer, né? Então, gente, na verdade é o contrário. Na verdade é o contrário. A maior felicidade que nós podemos ter, a maior luz que nós podemos alcançar é, independente do que nos aconteceu, que todas as pessoas sejam por nós tratadas da mesma forma, né? Vale muito a pena a gente lembrar, em julho agora, um gari achou uma sacola com um carnezinho numa dessas caçamba, próximo a uma escola. E nessa sacola ele abriu, tinha um carnê da escola, de uma escola, e o dinheiro dentro. Ele virou, olhou para o colega dele, 2 jovens, vivem de aluguel, ganham salário mínimo, e achou esse dinheiro para pagar a mensalidade da escola e o carnê, dentro da caçamba de lixo. O que eles falaram? Falaram: nossa, trabalharam o resto do dia, separaram aquela sacola, viram o carnê da escola, foram na escola, tentaram achar o nome daquela pessoa, foram na casa dessa senhora, devolveram o dinheiro e o carnê. Quando ele chegou lá, a senhora que tinha perdido aquele carnê também era uma funcionária que vivia com grande dificuldade, que ganhava um salário mínimo e meio e que tinha que pagar a escola da filha de todo jeito. E aí ela falou assim: gente, que emoção. E eles falaram com ela: olha, nós sabemos o que é o dinheiro contado todo mês. E quando a gente viu o carnê, a escola estava fechada, a gente não tinha como pagar. Então a gente veio te entregar. E ela ficou tão emocionada porque os 2 eram muito jovens. Os garis, eles eram jovens. E ele virou para ela e falou assim: mas que maravilha o que vocês fizeram. E aí ela falou: olha, a minha mãe sempre me ensinou que a gente não fica com aquilo que não é nosso. Que sempre me ensinou: não fique com aquilo que não é seu. Tudo que você encontrar, devolva para quem é o dono. Quantos de nós hoje, diante das nossas famílias e dos nossos excessos, não percebemos uma má tendência nos nossos filhos desde pequeno e não nos arvoramos em não agredir, mas corrigir com amor? Quando nós, sociedade, tratamos os outros como inferiores, desde pequeno na nossa casa, nós debochamos das pessoas que têm condições diferentes, nós coisificamos as pessoas. Por isso que uns jovens ricos em Brasília queimaram uma pessoa na alta madrugada, todos na farra, bêbado, no ponto de ônibus. E quando o delegado prendeu esses jovens, ele assustou, que eles falaram assim: a gente achou que ele era índio, por isso que a gente pôs fogo. Porque quando nós, dentro dos nossos lares, não educamos e debochamos
das pessoas às quais, ou etnia, ou forma, ou de alguma característica que nós colocamos como menor e a família inteira ri e debocha, desde criança ela entende que aquilo ali não vale nada. E esse jovem, diante dessa situação, vai crescendo com este conceito de que o outro não vale nada, se ele estiver naquela determinada situação. Jovens em São Paulo, na mesma condição, espancaram e abusaram de uma pessoa que estava no ponto de ônibus de madrugada. E depois, quando foram presos, o advogado representando esses jovens ricos falaram assim, mas eles acharam que é porque ela era prostituta. Quando nós debochamos, quando nós diminuímos dentro do nosso padrão familiar, qualquer situação ou qualquer pessoa, nós estamos criando jovens, crianças, ensinando para elas o não respeitar o outro. Não importa como é, como está e o que faz. Toda vida criada por Deus é uma vida abençoada. Amanhã seremos nós. Aquela moradora de rua, numa grande avenida de São Paulo, num bairro nobre, em que ela nunca conseguiu, ficou pedindo, foi moradora de rua durante décadas. Ela não sabia ler nem escrever e parava olhando o sinal, a placa com o nome da rua. O nome da rua. O nome daquela mulher que ela não sabia ler nem escrever, ela ficava horas olhando e chorando, como moradora de rua. Foi dito a Raul Teixeira, o mentor dele, vendo a situação daquela mulher num bairro tão nobre, e uma pedinte, morador de rua, mulher, olhando aquela placa, e o mentor chamou a atenção dele. A cada um conforme as suas obras. Nós precisamos auxiliar, sim. Mas essa nossa irmã, nessa região, ela era dona de uma fazenda e tinha muitos escravos. Torturou e deixou muitos passar fome. Hoje ela vive onde era a sede da sua fazenda, como moradora de rua, precisando da esmola de muitos que foram seus escravos. Então, em nome do Cristo, não nos cabe julgar a dor de ninguém. E também o que nos cabe fazer é levar alegria, é levar alento, não importa a quem nem como. Nós precisamos buscar a nossa felicidade, precisamos só deixar de existir e de parecer que somos. E parecer que temos, nós precisamos viver e de verdade ser, né? O sol que o Cristo espera de nós, a criação que nós, de Deus, precisamos corresponder a este amor que foi nos envolvido na nossa criação. Precisamos ter a alegria e a certeza de amar ao próximo. Diante daquela explosão que aconteceu no Líbano, quantas pessoas morreram? Quanto sofrimento? Quanto planejamento, né? Por mais que nós possamos achar que estamos no domínio, nós não dominamos nada. Um Deus maior cuida de nós. Mas uma enfermeira no hospital que foi destruído e que morreram muitos nesse hospital, poucos escaparam. Uma enfermeira não sabe contar. Quando ela viu o primeiro incêndio, ela pegou 3 bebês recém-nascidos que estavam em situação de complicado, numa UTI. Ela não sabe contar. Enquanto todos choravam e gritavam, ela calmamente pegou esses 3, andou para o outro lado do hospital e salvou a vida desses 3 bebês. Ninguém conseguiu, os médicos que sobreviveram, do lado desses 3 que ela tirou das incubadoras, que se ela não tivesse tirado não escapava, essas crianças têm chance de sobreviver. Ela disse que só veio uma intuição, eu preciso salvar esses 3. Ela não preocupou com ela foi calmamente recuperar. E dentro do hospital, nas filmagens, apareceram ela com os 3 bebês no braço, caminhando normalmente, o resto sendo detonado, destruído. E ela disse que só escutou uma voz, que a sua intuição profissional, ela virou e falou assim, quando ela viu o primeiro barulho, ela falou assim, eu vi que eu precisava salvar, eu não pensei em nada, a única coisa que eu precisava era salvar aquelas 3 crianças. Somos quando nós usamos
a nossa profissão. Quando nós estamos nos lugares e temos que estar, gente, com os nossos sentimentos, as nossas anteninhas ligadas para sintonizar no comando e nos avisos de Deus e de Jesus. Que assim seja. Que assim seja. Questão 928, pergunta. Evidentemente, por meio da especialidade das aptidões naturais, Deus indica a nossa vocação neste mundo. Muitos dos nossos males não advirão de não seguirmos essa vocação? Resposta. Assim é, de fato, e muitas vezes são os pais que, por orgulho ou avareza, desviam seus filhos da senda que a natureza lhes traçou, comprometendo-lhes a felicidade por efeito desse desvio. Responderão por ele. A. Acharíeis então justo que o filho de um homem altamente colocado na sociedade fabricasse tamancos, por exemplo, desde que para isso tivesse aptidão? Resposta. Cumpre não cair no absurdo, nem exagerar coisa alguma. A civilização tem suas exigências. Por que haveria de fabricar tamancos o filho de um homem altamente colocado, como dizes, se pode fazer outra coisa? Poderá sempre tornar-se útil na medida de suas faculdades, desde que não se aplique às avessas. Assim, por exemplo, em vez de mau advogado, talvez desse bom mecânico, etc. Allan Kardec, continuação. No afastarem-se os homens da sua esfera intelectual reside, indubitavelmente, uma das mais frequentes causas de decepção. A inaptidão para a carreira abraçada constitui fonte inesgotável de reveses. Depois, o amor próprio, sobrevindo a tudo isso, impede que o que fracassou recorra a uma profissão mais humilde e lhe mostra o suicídio como remédio para escapar ao que se lhe afigura humilhação. Se uma educação moral o houvesse colocado acima dos tolos preconceitos do orgulho, jamais se teria deixado apanhar desprevenido. Miramês, vocação natural. A grande necessidade de o espírito seguir a sua vocação natural, aquela que ele traz na sua consciência, determinada pelas suas necessidades espirituais. Compete aos pais reforçarem essa vocação quando descoberta, no sentido de que o filho caminhe com seus próprios pés. Quando a alma não tem certos recursos para estimular a si mesma na sua vocação, a ideia dos pais tem grande influência no seu destino, e seus genitores, se desviarem o filho de sua vocação natural, não vão desfrutar da alegria de ver e sentir a sua felicidade, por estar ele colocado em lugar em que não deveria. Eles sofrerão as consequências, no entanto, em todos os caminhos as lições são visíveis, porque vai se cumprir a lei que assim se expressa, nada se perde na escola divina. Pessoal, essa questão 928 ela é muito importante. Parece absurdo, né? Em pleno 2020, a gente escutar que famílias, pais exigem que filhos escolham determinada profissão porque vai dar mais dinheiro, porque vai dar mais status. Isso é muito sério. Isso não cabe mais nos dias atuais. Mas eu trabalho numa faculdade. Eu, há pouco tempo atrás, vi uma mãe obrigando o filho a fazer um determinado tipo de curso porque ela queria. O filho queria outra coisa totalmente diferente. E uma coisa absurda, por mais que a gente tentasse falar sobre aptidões e habilidades, não, ele tem que fazer isso. E de forma absurda, a gente entende a frustração de algumas pessoas e o peso que se dá. Nós não aprendemos a valorizar o trabalho, a alegria de produzir, né? Gente, países mais evoluídos, a remuneração entre os grandes cargos e o menor cargo, os salários têm uma distância muito menor. Existe uma coisa que a gente chama de balanço social, que no Brasil, países que não são de primeiro mundo, eles ainda não adotam como obrigatório. Mas países como Europa, Estados Unidos, Canadá, isso é obrigatório desde 1968.
O balanço social, as empresas têm que publicar a diferença do maior salário pelo menor. Quanto que aquela empresa afetou o meio ambiente? Quantas mulheres em cargos de chefia? Quantas pessoas acima de 50 anos trabalham ali? Então, as empresas têm uma responsabilidade social, porque elas são obrigadas a publicar. Conforme os números que elas apresentam, elas demonstram se elas são empresas socialmente responsáveis ou não. A aptidão está totalmente ligada a isso. A nossa inferioridade de acharmos que a importância de alguém está no título que ela carrega, na roupa que ela veste ou no dinheiro que ela tem. Nós ainda não aprendemos, enquanto sociedade, a respeitar e amar. E se nós respeitássemos, as aptidões seriam dignas. Olha, o Miramês, ele diz, o espírito iluminado que vem para cumprir uma determinada missão, um grande artista, né? Nada vai fazer com que ele perca a direção das suas aptidões. Nenhuma família pode sufocar. Né? A gente vê relatos de grandes artistas, o quanto eles foram perseguidos e quantas obras maravilhosas, quantas emoções eles nos geraram. Né? Então, as pessoas lutando contra as suas aptidões. Por quê? É o verniz do parecer, do ter que ser, do parecer ser. Né? E hoje, coincidentemente, eu estava escutando uma palestra da Maíse Braga na Comunhão Espírita de Brasília, e ela conta que Chico falava muito, que todas as pessoas chegavam perto dele e queriam saber quem que foi na outra vida, porque queria ser, porque ele achava que ele gostava tanto das terras, que ele foi alguém que tinha muitas terras. A outra virou para ele e falou assim, eu gosto tanto das minhas joias, eu tenho certeza que eu fui uma princesa, uma rainha com muitas joias. Aí outro chegou perto dele e falou, eu tenho certeza que eu fui muito poderoso, porque eu gosto demais, né, do meu gado, do que eu tenho. E aí um homem chegou perto de Chico revoltado. Chico, falaram para mim, um médium lá na terra da minha mulher, falou que meu filho, que acaba de nascer, foi um sapateiro na vida passada. Chico falou, que beleza, até que enfim nasceu alguém que sabe fazer sapato. Porque não aguentava mais a quantidade de rei e rainha que estava reencarnando. Então, a alegria é a arte, a obra. Né? Aquele menino que saiu nas mídias sociais, que no meio da pandemia ele foi vender paçoca, e ele colocou lá no cartaz, a paçoca custa R$5, quem sorrir pode comprar a R$1. O dono de uma grande universidade já o contratou, chamou essa semana, para ele ensinar seus funcionários como vender. Então, a arte do que se faz, o valor que a gente dá, é a dignidade que nós colocamos. Nós não temos que sentir menor se nós estamos varrendo uma rua, ou se nós estamos num grande cargo de altos executivos. Né? O que nós percebemos nas grandes almas, que quanto mais elas se elevam em riqueza e poder, mais elas se preocupam em ajudar o próximo. Esta é a grande felicidade. Esta é a alegria que nós, passando a dificuldade financeira, com todas as nossas dificuldades na família, com o filho, com o marido, com a esposa, com o chefe, passando por todos os perrengues da insegurança, nós podemos ter essa felicidade de saber que vai passar, que Deus é justo. E em alguns momentos ter a certeza que a alegria volta. A alegria são pequenos estados emocionais que nos acontecem. E muitas vezes nós precisamos aprender a ficar alegre com a alegria do outro. Essa é uma grande riqueza. Ela nos dá felicidade também. Né? Então, pensando nisso, essa pandemia trouxe tantas histórias lindas, trouxe tanta coisa maravilhosa e vai, com certeza, nos dar isso também. Muitos falam o seguinte, a maior alegria é o quê? Famoso, rico, bonito, né? Robin Williams fez filmes maravilhosos, teve famílias incríveis, né? Foi casado 3 vezes.
todos diziam a alegria que ele dava para os amigos, nos bastidores, conversava com todos, abraçava todos, fazia de tudo. Tratava todo mundo bem. Todo mundo queria ter a companhia dele, porque ele fazia as pessoas rir. Tinha uma profunda depressão. Mas ele não conseguiu encontrar a sua felicidade. Mas ele deu alegria ao outro. Então, gente, onde nós estamos colocando os nossos tesouros? Por que muitos pais, na profissão que o filho quer desenvolver, debocham, ridicularizam? Tem uma história linda de vida de um grande cabeleireiro no Rio de Janeiro, que ficou famosíssimo, que ficou riquíssimo. E o pai não aceitava a condição de filho. Ele era um militar de alta patente. E o filho dele, dono de um salão. E quando este filho, já indo para a Europa, trabalhar com grandes atrizes, deu ao pai uma condição de vida que ele nunca tinha tido. Aquele apartamento que ele sonhou, aquela casa na praia que ele sonhou, foi o filho quem deu. Então, diante dessa situação, nós temos que aprender a respeitar. Todo trabalho é digno. No livro Nosso Lar, André Luiz nos ensina que, diante do trabalho, na coluna de Nosso Lar, aquele que faz o trabalho mais inferior, aos olhos do que nós classificamos aqui, que cuida das plantas, ou que está preparando alguma alimentação, ou aquele que toma mais alta decisão, todos a cada 1 hora recebem um bônus hora, não importa a tarefa que se faça. Então, diante disso, nós temos que entender que a maior dificuldade está na responsabilidade com que as famílias... Aquele gari teve uma mãe que ensinou a ser honesto. Nós estamos ensinando aos nossos filhos que tem que escolher uma profissão para ele parecer ser importante? As habilidades e as aptidões, né? Falando nisso, no meio dessa pandemia, nos Estados Unidos, em Massachusetts, numa loja que vende instrumentos musicais. O dono dessa loja diz que está aquela tristeza, né? Isolamento, essa confusão de pandemia. Uma pessoa que ele nunca viu, e ele diz que a loja entra poucas pessoas. Entrou uma pessoa lá, estava de boné, um jovem negro, e tocou o piano, que era demonstração. O piano que ficava lá para ser vendido, um modelo. Diz que ele tocou uma música maravilhosa. E durante o tempo que ele tocou, ele atraiu mais pessoas. Ele disse que o padrão de tristeza da loja, daquele grupo de comércio ali, mudou. Porque aquele jovem que ninguém conhecia, vestido de forma simples, tocando uma música maravilhosa, né? É uma banda que ele tocou a música Don't Stop Believing, que incentiva, não deixe de acreditar nos seus sonhos. E ele disse que foi tão maravilhoso que todo mundo animou, mudou a frequência. E ele foi buscar a filmagem da loja para tentar identificar quem que era aquele jovem negro que estava tocando aquela música que mudou todo o padrão ali daquela loja, daquele comércio, daquela região. E aí ele conseguiu descobrir quem era, entrou em contato, chamou esse jovem e doou para ele esse piano. E ele disse que quando o dono da loja virou para ele, perguntou para ele, falou assim, olha, você tocou tão bonito na minha loja lá. Aí ele falou assim, você desculpa, eu não pude resistir, mas eu amei aquele piano e eu queria tocar naquele piano para passar alegria, que a música leva alegria. E o doador virou e falou o seguinte, que ele se sentiu extremamente feliz com alegria. O músico chama John, e sabe o que o John falou? Que aquele senhor tinha tornado o dia dele mais brilhante, né? E ele disse o seguinte, que o motivo principal que fazia com que ele gostasse tanto de tocar era que ele
fazia que as pessoas sintam a alegria da música. E o que fazia ele feliz era as pessoas sentirem a alegria da música. E ele toca de uma forma que o dono dessa loja não resistiu e doou para ele um piano. Porque ele mudou o padrão vibratório daquela tarde triste. É uma aptidão, é uma habilidade. Permitir que nós, como pais, como pessoas, vendo talento, vendo aptidão, respeitemos e possamos incentivar, porque é através dessa aptidão que muitos vão nos auxiliar, né? Então, quantas vezes a gente vê brigas horrorosas, que as pessoas, eu não quero cuidar da empresa, eu quero trabalhar com outra coisa. A gente que dá aula em faculdade, a gente vê muito isso, eu estou fazendo isso aqui só porque meu tio falou, porque meu pai falou, porque não sei quem falou, mas eu quero fazer outra coisa. A gente vê isso tanto hoje em dia, gente. E dá tanta tristeza, aquela luta porque é sofrido, não é prazeroso. E às vezes a gente encontra jovens que trocam de faculdade, trocam de curso, e aí você encontra com eles nos corredores e ele está extremamente, agora eu descobri o que eu gosto. É o respeito, é a missão que a gente veio fazer, né? Então, independente que nós nascemos numa família, agora, nascer numa família de condições, querer curtir a vida e não querer estudar, e não querer ter útil para a sociedade, aí é uma responsabilidade que cada um vai colher seu fruto, né? Isso é totalmente diferente. É quando nós temos a oportunidade e numa próxima vida a gente vai andar muito para chegar numa escola, vai implorar para conseguir estudar, porque em outra era a gente não teve essa escolha. Lembrando que nossos filhos são espíritos que nos foram concedidos com a bênção de Deus para que nós possamos educá-los e torná-los pessoas melhores para a sociedade. Não são propriedade, não são objeto para a gente dirigir e fazer o que nós quisermos. Não são nossos escravos, são almas que serão perguntadas a todos nós, pais e mães, que fizeste do filho que te confiei. Então, respeitar a aptidão, vencer essa barreira do parecer ser e do querer ser. Há pouco tempo eu encontrei com uma amiga fantástica e ela falou assim, meu marido fez carreira executiva no banco e nossos 3 filhos, um foi fazer gastronomia e os outros 2 gostam de música. Ninguém quis emprego formal, mas estamos todos felizes. Hoje os pais administram a empresa que o filho constituiu. Então, gente, isso é respeito ao papel que cada um de nós veio cumprir, né? Então, é isso que Chico dizia, graças a Deus nasceu mais um. Então, vamos entender que aonde nós estamos, nós temos que fazer o nosso melhor para aquelas almas que nos foi confiada. O importante não é qual profissão nossos filhos vão exercer, mas que profissional ele pode ser, o que ele pode levar para a sociedade. Lembrando que um filho de um grande milionário resolveu abrir um restaurante porque ele gosta de gastronomia. E em São Paulo, num bairro muito chique agora, ele já tinha distribuído milhares de refeições e ele disse que nunca caprichou tanto. Ele passou a distribuir hambúrgueres, o seu sanduíche, que só pessoas de condição social melhor podem pagar. Ele passou a fazer esse sanduíche para todos os motoboys da rua onde ele tem o restaurante. Alimentando esses motoboys, ele está fazendo o papel dele. Abençoado seja a aptidão. Comida com amor. Vamos lá? Resumo. Questão 929. Pessoas há que baldas no dicionário que ou quem não cumpre as suas funções. Ausência de critério ou organização. É descuidado, desorganizado, mania, falha recorrente. Então vamos lá. Pessoas há que baldas de todos os recursos, embora no seu derredor reine a abundância, só tem diante de si a perspectiva da morte. Que partido devem tomar? Devem deixar-se morrer de fome? Resposta.
Nunca ninguém deve ter a ideia de deixar-se morrer de fome. O homem acharia sempre meio de se alimentar, se o orgulho não se colocasse entre a necessidade e o trabalho. Costuma-se dizer: não há ofício desprezível, o seu estado não é o que desonra o homem. Isso, porém, cada um diz para os outros e não para si. Miramês é o passado gritando. A alma desce à carne para reajustar-se diante da consciência, para limpar a mente poluída do que fez em épocas recuadas. A tristeza que assoma a sua personalidade de vez em quando são paixões inferiores que vêm à tona para saírem e serem transformadas. E o canal mais adequado para isto é a caridade, aquela que Jesus nos ensinou, que nada exige e que tudo abençoa, a caridade com amor. Não se deve ter a ideia de morrer de fome, se nada falta na economia divina. Não se deve pensar em morrer, mas sempre em viver. Pessoal, essa pergunta que é tão interessante, né? Ninguém tem que ter a ideia de deixar morrer de fome. Todos nós precisamos trabalhar. Precisamos, e principalmente aqueles que têm recurso, permitir ao outro. Mas nós temos condição muito séria. A maioria de nós estamos muito preocupados com aquilo que o outro tem. A gente quer morar naquele bairro melhor, a gente quer ter condições melhores, a gente não enxerga o trabalho, o caminho que o outro andou. Então, isso é muito sério diante da gente, porque desfazer das grandes oportunidades, como na questão anterior, e achar que com isso não precisa fazer nada, ou, diante das dificuldades, se desesperar e não agir. Nós reclamamos muito da condição em que nós estamos. A maioria de nós, porque a maioria de nós no planeta de prova e expiação, a maioria de nós estamos, pela piedade divina, numa condição de muito mais ter que lutar para sobreviver do que ter recebido recursos que nos dão as garantias de um tempo, de uma escolha, e de só depois de preparado começar a trabalhar. Né? Então, todos nós, aonde nós estamos, nós temos a oportunidade de fazer o melhor. Vale muito a pena refletir, né? Para aquelas pessoas que isso é muito comum. Quando perdem tudo, né? Desesperam. Há um caso famoso no Rio, de alguém de muita expressão, morava numa cobertura, num grande bairro, e a sua empresa falida, ele sem coragem de contar para os filhos. Ele tinha em casa, ele era colecionador de armas. Ele matou as 3 filhas, a esposa e suicidou, porque ele não tinha coragem e deixou uma carta dizendo que ele estava falido e que ele não suportaria ver as filhas passando da faculdade, passando necessidade e tendo que deixar a faculdade. Então, diante desse confronto de dor, nós temos que entender que tudo aquilo que nos faz desistir, quando nós deixamos essa vida por um ato de rebeldia e desistimos da vida, e ainda tiramos a vida do outro, seja com a desculpa com o nome do amor, da possessão, da humilhação, né? Quando nós não enfrentamos as nossas verdades e queremos desistir, nós temos que pensar que vai voltar, porque nós não deixamos de viver, porque é uma ilusão absurda achar que nós vamos morrer. Nós vamos passar por plano espiritual, nós vamos ter que ressarcir tudo e viver novamente tudo que nós passamos. E ainda com um agravante. A situação volta pior pela nossa rebeldia. E implorando ainda o perdão daqueles a quem nós afetamos. Mas o que nós precisamos ter é a coragem de levantar. Jerônimo Mendonça ficava na cama, ele não movimentava quase que nada, morria de dor, se achava o galã quando jovem, imitava o Tarzan. Tem um livro sobre esse homem que chama A Fórmula da Felicidade. Ele, muito jovem, ele estava, não tinha religião nenhuma, mas um dia ele entrou num centro espírita e durante a palestra
pararam e falaram, olha, eu preciso dar um recado que a espiritualidade está pedindo. Você que anda brincando, né, com a vida, saiba, agarre o cipó da dor, da esperança, porque a floresta da dor vem te visitar. Ele gelou a espinha porque ele imitava o Tarzan e só a mãe dele sabia disso. Ele tinha uma voz muito bonita, Jerônimo Mendonça. 20 e poucos anos ele já estava na cama e ele nunca deixou de fazer nada por causa disso. 9 irmãos, a mãe dele não sabia ler nem escrever e ele, nesta cama, eles tinham uma Kombi e ele foi conhecendo a doutrina e era divertidíssimo, uivava de dor, as suas unhas eram extremamente encravadas e apesar dele não conseguir andar, ele não conseguia, ele sentia muita dor. E aí, o médico dele, ele conta aqui, e ele contava tudo na vida dele, fazendo rir. Ele dava palestra, cantava, conseguiu fundar uma creche para criança, um asilo para idosos, 2 centros espíritas na sua obra. E ele conta que ele uivava, né, sentia muita dor, e um dia um médico dele ligou e falou com ele assim, ó, eu vou mandar uma mulher aí, uma amiga minha, te olhar. E ele falou, oh, graças a Deus, ela vai olhar seus pés. Ele falou, graças a Deus. Pé inchado, a unha entrava dentro da carne, era uma situação terrível. E ele falou assim, ele sentia tanta dor que na região dos pés, das unhas, que o máximo que ele conseguia cobrir ali era com lençol. E ele falou, o doutor Bertoldo vai mandar para mim uma médica, com certeza ela vai olhar os meus pés, vai me ajudar. Diz ele, entrou uma mulher maravilhosa na casa dele. Borrada, abriu a porta, e ele todo encantado, né, pensou, não vou falar nada. E todo mundo sabia que ele sentia muitas dores nos pés, pegavam com muito cuidado. E a mulher pegou o pé dele de um lado, puxava do outro, e puxou, e pegou, e falou, sem cuidado nenhum. E ele disse assim, ai meu Deus, se o doutor mandou é porque é bom. E ele olhava, e ele suava frio. E ele suava frio e olhava a beleza da mulher e falou assim, oh meu Nossa Senhora, o doutor mandou. E ela apertava e puxava. E ele virava e falava assim, ai meu Nossa Senhora. E aí ela contou para ele, né? Ela falou assim, mas o que foi? Aí ela falou assim, sabe o que foi? É que o doutor Bertoldo mandou eu vir aqui, olhar seu pé e pegar, olhar bem como é que é, porque eu tenho uma unha encravada que eu reclamo muito, ele mandou vir olhar a sua para me parar de reclamar. E foi embora a mulher, que ela achava que era médica. Jerônimo Mendonça. Né? Então, gente, ele é incrível. E ele contava tudo, virava piada. E ele foi pro cinema uma vez, e ele não deixava de ir nos lugares, de cantar. E uma vez, logo quando ele começou, que ele perdeu todos os movimentos, que ele foi perdendo aos poucos, ele teve uma hemorragia absurda. E ele falou, eu quero ver Chico Xavier. E ele foi encontrar com o Chico. E aí, Chico virou para ele e falou assim, com aquela delicadeza, falou assim, eu tenho um recado para te dar. Ele falou, Chico, eu estou morrendo. Essa hemorragia não passa. Me salva. Ele falou assim, não, nós vamos te ajudar, mas eu tenho um recado para te dar. Ele falou, o que é? Eles mandaram, a espiritualidade mandou te falar que é para você parar de achar que você é um coitadinho, você tem uma obra enorme. E aí, ele falou, primeiro você me cura. E aí, depois disso, ele começou a cantar. E onde ele ia cantar, ele pedia material de construção para construir a sua creche, pedia roupa para os idosos. E aí ele foi criando tanto a creche para as crianças da região, e quanto a casa do abrigo que cuidava dos idosos. Aí ele descobriu, ele falou assim, aí eu comecei a trabalhar. Né? E Chico todo preocupado ao falar que é para você deixar de achar que é um coitadinho. E ele contava todos os casos dele, morrendo de rir. Essa unha dele, essas unhas que doíam muito, tem um caso clássico de Jerônimo, que nós estamos falando de felicidade, dos recursos que nós abusamos, dos recursos que nós deixamos de ter, daquilo que nós deixamos de fazer quando a vida nos convida. Numa essa unha dele, quando iam cortar, alguém cortou um pedacinho, foi um pedacinho do dedo junto, segundo ele. E nesse dia de noite ele tinha que dar uma palestra e cantar.
Então eles adaptaram uma Kombi e ele ia com essa cama, né? Jerônimo Mendonça. E diz que foi a noite que eles mais pediram bis. E o povo canta, Jerônimo. Dizeram que tinha vontade de chorar por dentro e tá cantando. E o povo pedia, canta mais. Ele tá cantando. Canta mais, ele tá cantando. Aí no final o povo falou assim, agora você vai parar de cantar. Ele falou, graças a Deus. Aí viraram para ele e falou assim, o que você queria? O que ia te deixar mais feliz? O que você queria? Ah, eu queria ter alegria só de deitar de lado. Deitar de lado. Que ele não podia nem virar. Sabe, gente? Jerônimo Mendonça é o nosso grande exemplo. Eu fiz questão de comprar esse, um livro novo que um amigo dele conta casos, que os casos dele já são clássicos, né? Esse da mulher que apertou o dedo era novo. Aí eu quis trazer para vocês, para que nós possamos entender o que é felicidade e infelicidade. Que nós possamos entender a alegria. Dá tempo de mais uma questão ou de contar mais um caso? Conta mais um caso para nós. Pessoal, o livro é esse daqui. Fica paradinho assim, bonitinho, mas isso. Esse aqui. Beleza. Mas tem o livro clássico dele, chama Fórmula da Felicidade, que é Jamiro dos Santos Filho, lá na região do Triângulo ali, onde ele ficava, onde ele morou, fez o livro dele. Tem no YouTube várias gravações dele contando os casos. Ainda naquelas filmagens antigas, de 1970, muito bacana a história de Jerônimo Mendonça. Mas eu gostaria de contar um caso que fala muito para a gente sobre a importância do nosso equilíbrio mental, o nosso padrão mental. A gente sabe que tem acontecido muito durante essa pandemia. As igrejas, os templos, os centros espíritas estão fechados. Mas Deus, através dos bons espíritos, dos espíritos de luz, anjo da guarda, espírito protetores, mentores, o nome que quisermos dar, não estão parados. Cada um de nós precisamos lutar contra as nossas interferências. Nós não podemos ser aquela frequência. O nosso pensamento, quando envolve sentimento, nós geramos frequência. Nós estamos atraindo muitos irmãozinhos que, desesperados, porque não poderão ficar mais no nosso planeta, serão levados para outras moradas do Pai, onde lá farão bem, sofrerão, passarão por dificuldades e através dela descobrirão a alegria de ser feliz na dor. E aí se renovarão e se transformarão nos missionários que hoje nós conhecemos. Mas aqueles que não estão sintonizados, que diante de tudo que nós estamos passando, não estão aprendendo, não estão nos intuindo a querer ser melhor, esta frequência, muita tendência ao suicídio, muita tendência à depressão, à revolta, ao desânimo, ao mau humor, a humilhar o outro. Gente, somos todos iguais. Somos todos viajores, todas as ovelhinhas de Jesus. Todos precisamos do nosso abençoado Mestre, que nos abraçou como ovelhas perdidas. Nós temos que lutar, não é fácil. Não estamos desmerecendo a dor, nunca, daqueles que estão deprimidos. Mas pensem, só de imaginar um filme, uma boa piada. Jerônimo Mendonça venceu suas dores contando piada. Madre Teresa de Calcutá teve enxaqueca todos os dias que viveu. Francisco de Assis tinha câncer, dores profundas. Chico Xavier tinha problemas sérios de coração. Allan Kardec teve problemas seríssimos. Irmã Dulce tinha problema renal seríssimo. Nenhum deixou de amar e nem de cuidar. E nós temos que entender que com a nossa raiva, com o nosso mau humor, muitas vezes isso não é nosso. Essa vontade te induzindo a suicidar, a agredir, isso não é seu. São irmãos que em outras eras nós fizemos sofrer. Eles vêm cobrar a conta. Mas eles sabem que não vão poder ficar torturando por muito tempo. Então eles estão usando toda a força que têm. Cada um de nós podemos hoje nos libertar da tristeza, nos libertar da ilusão
e entender que a felicidade é estarmos em paz e bem. Muitos de nós que estamos reclamando, não falta teto, não falta comida, não falta remédio. Então, essa tristeza, esse desânimo, essa depressão, essa vontade de desistir da vida, não é nossa. Resistam. Pensem diferente. Lembrem de um mar, lembrem de uma praia, lembrem de um lugar que você passeou, lembrem de alguém que te faz rir. Assista uma comédia besta, mas que te faz rir. Lembra de um lugar que você passeou. Olha para o sol. Faz uma prece. Olha para uma flor. Busca um perfume que você gosta. Muda a frequência. Uma senhora que chegou e atormentava Chico a vida inteira, extremamente mal-humorada, nossa irmã. E reclamava de uma dor de cabeça que não passava, e ela não tinha sossego e não tinha paz. E Chico um dia falou: minha irmã, os amigos espirituais estão falando, você precisa fazer alguma coisa para ajudar alguém. Mas vocês não entendem a minha dor. E toda semana eu voltava lá e falava: você não entende a minha dor, a minha dificuldade, está muito difícil. Aí Chico virou, intuição dos amiguinhos espirituais, e falou assim: olha, sua dor não passa, não é? Não. Você está muito revoltada com a sua vida, que você sofre demais, demais. Então virou e falou assim: faz o seguinte, sabe aquela máquina de costura que você tem na sua casa e não faz nada? Começa a tecer cobertorzinho e blusa de frio para as mães incautas, que sem condição e muito jovem, estão grávidas, saem dos hospitais sem enxovalzinho. Começa a costurar que você vai melhorar. Então tá, vou fazer. Começou a costurar. Voltou 3, fez um monte, foi tomando gosto, foi fazer mais roupa, mas voltou atrás de Chico. Chico, não passa. Melhorou, mas não passa. Ele falou assim: os amigos espirituais falaram que você precisa fazer um tiquinho mais. Você está costurando pouco. Passado, menos de um ano, a nossa irmã volta e foi falar com o Chico. Que beleza! Mas que maravilha! Nada dói mais. Mas em compensação, eu não consigo parar os enxovalzinhos. Mas agora ainda chamei minhas vizinhas, até que as minhas parentes chatas que eu não gosto eu chamei. Nós estamos fazendo um monte de kit agora, não é só cobertorzinho não, mas nós estamos costurando, mas está uma beleza. Que maravilha, Chico, que beleza. E Chico falou assim: é isso, continua o seu trabalho. Quando ela foi embora, os amigos espirituais contaram a Chico que os obsessores manifestaram no centro espírita dizendo que não suportavam seguir aquela mulher mais, porque o ranger da máquina de costura dela irritava eles. Eles deixaram de perseguir ela porque não suportavam o ranger da máquina. E quando viram ela alegre, porque estava fazendo alegria das mães que recebiam o enxovalzinho, ela mudou o padrão e eles não conseguiram mais perturbá-la. Quando a gente fala, coloca músicas boas, que falam de coisas boas, os nossos irmãozinhos que ainda não encontraram a paz de ser do bem, eles não entram, eles não suportam uma frequência. Olha bem, o ranger de uma máquina irritou irmãos que nós chamamos de obsessores, e a prática no bem fez com que ela se libertasse daquilo ali, né? Então, em vez de ficarmos presos na tristeza e no mau humor, vamos construir e agir na paz e na alegria do próximo. A felicidade está aí. Que assim seja. Que assim seja. Vamos encerrar então, E aí? Vamos fazer a prece final? Você quer ler algum comentário? Não, vou deixar os comentários. Então, hoje, gente, a FEAC, Fraternidade Espírita, Amor e Caridade, agradece a todos vocês que amparam, fortalecem e fazem parte dessa seara. Agradecidos pela paciência e tolerância, vamos fazer a nossa prece agora, sintonizando na alegria do Deus maior. Mestre Jesus, é com imensa gratidão, Senhor, que aqui estamos, para agradecer os ensinamentos que irmãos tão abnegados, com espíritos de imensa luz, sobre a égide do nosso Mestre Jesus, vem nos trazer, nos ensinar e nos incentivar, que cada um de nós, encarnados ou desencarnados, nesta seara de amor,
possamos nos inspirar, buscar força para sorrir, renovar, trabalhar pelo próximo. Que cada um de nós, nessa imensa luz do nosso planeta, recebendo os fluidos do Mestre Maior, com o amparo do nosso mentor e a equipe de Dr. Pedro Luiz, estamos aqui para agradecer, para pedir à espiritualidade que abrace os nossos irmãos, recém-desencarnados, para que possam estar na alegria do plano maior, libertados da dor, reconfortados no amor, na esperança da vida imortal. E que nós possamos, cada um de nós, encarnados e desencarnados aqui presentes, não só existir, mas que possamos viver, vivendo na ação e no amor ao próximo, viver a vida plena do Cristo em nós. Que assim seja. Que assim seja. Obrigada e boa noite.